se alinhando e isso não é bom. Américo, o Lori deu essa deixa, o William está falando desse alinhamento, queria que você falasse um pouco como que esse alinhamento traz consequências para o mundo e até para os conflitos atuais. Não sei se o Américo... voltou, o Américo voltou. Qual que é a tua visão sobre isso? Pois o Lorival fez uma excelente introdução desse tema, é muito complexa e eu diria temerária, inclusive, essa aliança que eles estão formando, e a gente precisa lembrar, como você colocou, Pri, logo na introdução, que não são só esses 3 líderes que vão estar lá na China, acompanhando essa grande exibição militar dos chineses, comemorando aí os 80 anos da derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial, a rendição do Japão. Nós vamos ter 26 líderes, 26 chefes de Estado, e entre eles, alguns dos piores ditadores do mundo. Já estamos falando de 3 deles, o Putin, o Xi Jinping e o Kim Jong-un, mas o líder do Irã vai estar lá, o Alexander Lukashenko, de Belarus, vai estar lá, conhecido como o último ditador da Europa. Nós vamos ter 2 líderes também que vão... muitos deles, inclusive, estão indo para a China porque vai ter, agora, neste final de semana, uma reunião muito importante, seria bom falar disso também, e daqui a pouco eu vou entrar um pouco mais nisso, que é de uma reunião de cúpula aí da Organização para a Cooperação de Xangai, que esse sim é um bloco de segurança regional dos países da Ásia Central e alguns países europeus. Belarus, por exemplo, entrou nesse grupo agora. Eles vão participar dessa reunião de cúpula e vários deles vão ficar para esse desfile militar. O Kim Jong-un não faz parte dessa cooperação de Xangai, que é uma cooperação de segurança mesmo, mas ele vai para o desfile militar, e ele é que chama muito a atenção. Mas se você for além da Coreia do Norte, você está falando aqui de países muito autoritários, como o Lorival colocou, países que estão cada vez mais na órbita da China, segunda maior economia do mundo, segunda maior potência militar do mundo. Os russos têm muita força porque eles têm muitas armas nucleares, muito mais do que os chineses. Essa semana, inclusive, houve ali uma sugestão de que a China deveria entrar nas negociações aí para a limitação de armas nucleares junto com a Rússia e com os Estados Unidos, e Pequim diz que não, temos nada com isso, o problema é dos russos com os americanos, porque eles têm muito mais armas do que nós, é um outro patamar de estratégia nuclear que esses países têm. Mas nós estamos falando de países que têm armas nucleares, em 3 desses casos, Rússia, China e Coreia do Norte, países que estão ampliando a sua cooperação econômica. Então, a Coreia do Norte sempre dependeu da China, como o Lorival falou, a Rússia agora depende mais da China, mas a Coreia do Norte, por exemplo, está tentando diversificar um pouco isso, está enviando soldados e armamentos para a Rússia, dentro de um programa de cooperação militar dos dois, em que um dos países vai defender o outro se houver ataque. Portanto, nós temos milhares de soldados coreanos na linha de frente combatendo a Ucrânia. Nós estamos vendo uma aliança de países que têm muitas sanções e muitas ressalvas dos países ocidentais, que vão estar participando desse desfile, também dessa reunião da Organização para a Cooperação de Xangai, e isso é muito preocupante, porque a China começa a exercer o poder que ela de fato tem, o poder econômico, para manter vários desses países sob sanções com economias funcionando. É a China que é a grande responsável, por exemplo, pelo esforço de guerra da Rússia nesse momento contra a Ucrânia. Agora, eu queria complicar um pouco mais essa discussão e lembrar que nessa reunião, e é por isso que eu coloquei a história da reunião da Organização para a Cooperação de Xangai, nós vamos ter um outro país representado ali que é muito importante, e ele não vai estar na parada militar, mas é a Índia. O primeiro-ministro, Narendra Modi, está indo pela primeira vez desde 2019 para a China para participar dessa reunião da Organização para a Cooperação de Xangai. É uma organização, como eu disse, de segurança. A Índia, neste momento, que está sofrendo com tarifas muito altas dos Estados Unidos, 50%, assim como o Brasil, está sendo empurrada, basicamente, a buscar outras alternativas. E a Índia sempre foi um grande rival da China. Inclusive, nos últimos anos aí, tiveram várias disputas na fronteira entre os dois países no Himalaia. E nós estamos vendo
a Índia começando a fazer acenos também para a China, acenos econômicos. A Índia sabe do risco que é ficar dependendo da China, é uma economia muito grande, mas eu chamaria muito a atenção para isso. O Kim Jong-un chama muitas manchetes, por ser quem é, pela Coreia do Norte ser o país mais fechado do mundo, por ser um país muito pouco previsível e por ter armas nucleares. Mas essa movimentação da Índia fazendo acenos, de alguma forma, para a China, por conta do desprezo que o Narendra Modi sentiu do Donald Trump por conta dessas tarifas, é outro sinal preocupante. Não que a Índia, que é uma democracia, apesar do Modi também ser um homem forte, também ser um autocrata, é um país democrático, não que a Índia vai se aliar a esse eixo aí da revolta, Rússia, Coreia do Norte e China, mas é um movimento importante do ponto de vista geopolítico, que é o nosso tema aqui. Então, é um assunto para a gente também se debruçar, essa questão da Índia se sentir machucada pelas tarifas americanas e procurar relações melhores, por exemplo, com a China. Muito bem. Eu estava até dando uma